Olá pessoal, disciplina de processamento eletrônico da energia, conversor CCCC Buck PWM, será o tópico da aula 2. Assuntos discutidos nesta aula, Conversor Buck PWM, que é um conversor abaixador, também denominado step down. Por que ele é considerado um conversor abaixador? Porque a tensão de saída dele é sempre menor que a de entrada, ele sempre abaixa a tensão. Pode ser operado em modo contínuo, modo de operação contínuo, de condução contínua, ou modo de condução descontínua. A gente vai falar sobre o ganho estático dele, os valores de tensão e corrente nos componentes, o limite entre o CCM e o DCM, qual que é o valor de razão cíclica, quais os parâmetros que influenciam esse valor para que você esteja operando em modo contínuo e modo descontínuo. Cálculo da ondulação de tensão de saída, no caso, tensão do capacitor de saída, perdas em todos os componentes e eficiência do conversor. Mas antes de discutir o conversor em si, eu vou apresentar alguns conceitos preliminares que não estão no livro, isso aqui eu estou adicionando por minha conta para embasar as explicações que serão feitas sobre esse conversor e outros conversores. Então são fundamentos das disciplinas de circuitos elétricos e de eletrônica, que é importante que todos os alunos que venham a estudar esses conversores dominem esses conceitos. Então o primeiro conceito é o de o indutor quando atacado por uma fonte de tensão. Porque isso vai acontecer nos conversores chaveados. Você fecha o interruptor, tem uma fonte de tensão que está sendo aplicada sobre o indutor. O que acontece? O indutor ele tem como característica a oposição à variação de fluxo no circuito magnético dele. E, consequentemente, variação de corrente. Então, ele se comporta como uma inércia à variação de corrente. Uma das razões de por que não podemos abrir o indutor. Você não pode pegar um indutor quando ele está magnetizado e abrir ele, porque o indutor vai tentar forçar com que a corrente que circule no seu sistema, no circuito, não tenha o seu valor alterado. Então, se tem um indutor lá e ele está circulando 1 ampere, ele não quer que esse 1 ampere mude. O que ele faz para tentar manter com que esse valor de corrente se mantenha constante? Quando você está abrindo, chaveando ele tenta aumentar a tensão. Ele aumenta a tensão nos terminais do indutor. Imagina que ele perceberia o seguinte, olha, a abertura da chave quando há um aumento de resistência no caminho. Então, como é que você faz para manter a corrente constante quando a resistência está aumentando? Você aumenta a tensão. Então ele transforma, ele pega a energia do campo magnético dele e tenta empurrar aquela mesma quantidade de corrente aumentando a tensão, já que existe um crescimento de resistência no caminho. Então a ideia o indutor é uma fonte, ele se comporta como uma fonte de corrente com uma inércia para a corrente. Ele não quer que a corrente varie. Então a corrente no indutor é proporcional, e aí quando você aplica uma fonte de tensão no indutor, como a gente está vendo aqui, nesse exemplo, eu apliquei uma fonte de tensão quadrada paralela com esse indutor. A corrente nesse indutor, aqui, a corrente IL, vai ser proporcional à integral da tensão aplicada ao indutor. Então, IL é igual a 1 sobre L integral de VL dt. Então, esse 1 sobre L é uma constante, que é a inversa da indutância, e a integral da tensão aplicada. Isso é interessante por quê? Porque vai depender a forma de onda, portanto, da corrente que a gente vai obter no nosso indutor, ela é função da forma da tensão aplicada, qual é o formato dessa onda de tensão, e do tempo também, está sendo usado aqui, de T0 até T, por exemplo. O intervalo de tempo que você está aplicando. Então, como exemplo, uma fonte de tensão quadrada. Está aqui a fonte de tensão quadrada.
Tensão aplicada no indutor. Como o indutor faz a integral, ó, isso aqui desse trecho aqui a gente tem um valor constante sendo aplicado na entrada do indutor. O que acontece com a corrente dele? Cresce em rampa. Até o momento que a minha tensão era mais 20, ela passou a ser menos 20 volts. Agora a corrente do indutor vai cair, vai decrescer linearmente. Até que agora eu mude a tensão de novo para um valor positivo, ele cresce linearmente. E assim eu tenho uma forma de onda de corrente triangular. A integral de uma onda quadrada é uma triangular. E se agora a gente estiver trabalhando com um capacitor? No caso, o capacitor ele se opõe a variações de tensão. Tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar. Tá? Como o indutor é uma inércia a variação de corrente, você não vai encontrar formas de onda de corrente que tenham descontinuidade. Tá? Isso não vai acontecer. A tensão no indutor, sobre o indutor pode ser descontínua. Aqui, ó, a onda quadrada, instantaneamente, em teoria, né, ela mudaria para outro valor completamente diferente. Pode haver uma descontinuidade na tensão, mas não na corrente. Para isso acontecer, você teria que aplicar uma tensão, para acontecer uma variação muito grande na corrente do indutor, a tensão no indutor teria um spike muito elevado. Que é o que acontece quando você tenta abrir um indutor. Inclusive danifica, né, os circuitos que estão adjacentes ao indutor. Então, voltando, no caso do capacitor, ele é uma oposição à variação de tensão. O que significa que você também não vai encontrar descontinuidade nas tensões sobre o capacitor. Se há uma variação muito grande de tensão no capacitor num curto espaço de tempo, então a corrente variou bruscamente no capacitor também. Algo tipo de um curto-circuito. Quando alguém curte-circuita o capacitor aqui, pum, aí você consegue ter uma queda brusca de tensão, mas também a corrente é altíssima. Ó. Corrigir aqui as equações, estavam erradas. No caso, então, no capacitor, a tensão do capacitor em função da corrente, né? Aqui eu estou aplicando aqui, ó, a fonte de corrente, está atacando o capacitor. No caso, uma fonte de corrente quadrada, ó, mais 20 A, tudo para menos 20 A. Como é que se comporta a tensão sobre o capacitor? É um dual do indutor. A tensão do capacitor com a corrente constante, ela cresce em rampa. No momento que eu inverto a amplitude e o sinal da corrente aplicada ao capacitor, a tensão inverte também a inclinação, né? Aquela cresce linearmente, aquela decresce linearmente. Cresce linearmente, decresce linearmente. Só para a gente apresentar mais alguns exemplos. Vou pegar o mesmo capacitor e agora eu vou aplicar uma fonte uma fonte de corrente triangular. Ataque esse capacitor. O que vai acontecer? De novo, a tensão é integral disso aqui. Aí você vai observar que aqui a gente tem, ó, quando a corrente é positiva, crescente, você tem essa transição aqui. Isso aqui é uma equação de segunda ordem, tá? Isso não é uma senoide, é uma cossenoide. Na verdade, é uma variável elevada ao quadrado aqui, ó, equação de segunda ordem, segundo grau. Parece que é uma senoide ou cossenoide, mas não é. Então você tem daqui a aqui a integral de uma rampa é uma equação de segundo grau, né, segunda ordem. Depois, quando ele decresce de novo, tem outro transitório para cá. E assim sucessivamente. Então, são 4 trechos aqui não exponenciais, né? São transições se comportando como uma equação de segundo grau. No caso, se você aplicar agora uma corrente senoidal, a corrente azul senoidal, a gente vai ter uma cossenoide. Uma cossenoide na tensão defasada aqui de 180 graus, ou menos cosseno que seja, né? Mas é isso, tem um defasamento de 90 graus. Isso, 90 graus. Tá.
São conceitos importantes porque a gente vai ter situações em que você tem um sinal sinoidal, seja de corrente atacando um capacitor, ou de tensão atacando um indutor, ou você tem um sinal triangular. Isso aqui vai acontecer bastante, de você ter, por exemplo, um indutor. Tem uma forma de onda triangular, um ripple de corrente triangular no indutor, atacando um capacitor. Aí você vai observar que o ripplezinho lá no capacitor vai ter esse formato aqui, ó. Outra observação interessante é o caso do filtro LC. O filtro LC. Ou o filtro LCR, quando você tem uma carga aqui em paralelo também. Isso é importante porque a gente vai ver isso inclusive agora na aula de hoje com o Buck. Que ele tem uma tensão quadrada aplicada aqui pelo interruptor diodo. E esse filtro faz o que? Ele pega essa onda quadrada que você está aplicando aqui, até aqui embaixo, forma de onda, essa onda quadrada. E ele filtra ela e pega o valor médio dela, é um filtro passa baixa. Aqui dá para ver o que é um transitório no início, depois ele entra em regime permanente, com esse valor aqui, olha, que é o valor médio. É a média desse sinal aqui, literalmente. Se pegar a média dele, você tem um valor que vai passar pelo filtro, que é para a saída. Essa carga, obviamente, ela ajuda a diminuir esse transitório aqui. Se não tiver nenhum amortecimento, o sistema vai ficar oscilando indefinidamente. Aí você coloca um amortecimento, porque esse sistema seria puro, né? Sistema de segunda ordem com polos conjugados complexos puros aqui. Aqui o resistor tira o polo da origem e o sistema tem amortecimento agora. Essa é a frequência de corte para esse filtro. Obviamente que ela é levemente influenciada pela carga, tá? Mas não é tanto assim. Então vamos falar propriamente do conversor Buck. Não só o conversor Buck, todos os conversores chaveados que a gente vai comentar aqui, que vamos discutir nesse curso, são conversores chaveados. E esses conversores chaveados eles têm uma característica interessante, eles são sistemas híbridos, que possuem comportamentos contínuos e discretos ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é o conversor Buck, daqui a pouco a gente vai discutir as formas de onda dele. Esse circuito do conversor ele tem um interruptor, diodo, indutor, capacitor e resistor de carga. O que acontece? Esse interruptor, quando ele está fechado, o diodo está aberto, então ele opera em modos de operação. Ele tem um primeiro modo aqui que a gente chama de a primeira etapa de operação em que o interruptor está fechado. Depois eu tenho a segunda etapa em que o interruptor está aberto. Então ele tem circuitos equivalentes diferentes. Nesse modo de operação ele tem a corrente circula por aqui e também por aqui. A corrente que vem da fonte vai para o capacitor, ele armazena energia no circuito magnético do indutor e do capacitor e ainda alimenta a carga ao mesmo tempo. Quando a gente abre o interruptor, a energia armazenada tanto no indutor quanto no capacitor, eles vão alimentar a carga. Tá? Aqui e aqui. O indutor está jogando um pouco de energia para lá e o capacitor também. O que acontece? Você tem duas etapas diferentes de operação, modos diferentes de operação. E durante esse modo de operação, o sistema possui um comportamento contínuo. Na medida que você fechou a chave, ele vai ter uma carga, essa fonte vai carregar esse capacitor e esse indutor. Então, as equações, se desenvolvem equações para ela. Quando existe a comutação, que é a abertura da chave e fechamento do diodo, existe o que a gente chama de comutação. Esse é um nome que se dá para quando você transfere uma corrente que estava circulando num ramo, ela deixa de circular para esse e passa a circular para esse aqui agora. Então, ela comutou, ela transferiu de um ramo para outro. Essa mudança de modo de operação, o que acontece? Existe uma descontinuidade de operação do sistema. E aqui agora você vai ter outras equações ou em outro circuito equivalente para esse sistema. Tá? Então é onde vem a afirmação de que esse é um sistema híbrido. Durante o modo de operação que ele está, ele é um sistema contínuo, é como um circuito elétrico e eletrônico convencional. Um circuito elétrico, né, convencional. Durante o chaveamento, que é um instante em que você chaveia de um modo para o outro, ele se comporta como um sistema discreto, portanto ele é um sistema híbrido.
Isso é uma das características que tornam interessantes e ao mesmo tempo complicadas certas coisas em conversores chaveados. Tá? Até para você obter modelos matemáticos, funções de transferência e tudo mais. A gente vai explicar futuramente como que faz isso nesse caso. Tá? Então as equações que você vai encontrar para descrever o sistema elas são descontínuas, ou seja, você vai ter uma equação para cada modo de operação. Se tiver 2 modos de operação, você tem 2 conjuntos de equações. Se tiver 5 modos de operação, são 5 conjuntos de equações, um para cada modo de operação. Outra característica importante que você vai encontrar em vários dos conversores é o Single Pole Double Throw Switch, ou SPDT aqui, SPDT, que é uma característica que você tem lá um terminal, seja de entrada ou de saída, tanto faz. Você tem tipo uma chave que faz assim, ela está circulando daqui para cá e depois você abre e manda daqui para cá. Que é exatamente o que está acontecendo com esse par diodo interruptor aqui. Que ou esse está fechado, então a corrente ela circula daqui para cá, ou o de baixo está fechado, ela circula daqui para cá. Então você tem uma saída e 2 entradas, ou 2 entradas e uma saída, não importa. Isso é uma característica comum que você vai encontrar bastante nos conversores chaveados, que é uma característica inerente ao fato de que a gente precisa fazer a comutação. A corrente está circulando numa malha e ela precisa ser transferida para outra. Então, algo parecido com isso aqui vai ser encontrado. O interruptor, né, que a gente está comandando, esse conversor particularmente, o Buck e muitos outros conversores básicos aí, possuem só um interruptor, mas eles podem ter mais interruptores. A gente vai encontrar conversores que têm vários interruptores. Tá? E eles operam, como a gente está trabalhando com conversores chaveados comandados com PWM, comandados por um comando PWM. Eles têm outros tipos de comando, tá? Como phase shift, por exemplo. Então, só recapitulando rapidamente, o PWM é o que? Consiste em você ter um período de chaveamento, e aqui dentro você vai controlar o quanto de tempo você vai deixar o interruptor conduzindo e o tempo que você deixar ele aberto. Então, interruptor fechado e interruptor aberto. Esse período aqui, todo, é o período T. O período de chaveamento, que é o inverso da frequência de chaveamento, né? Esse tempo em que o interruptor está conduzindo a gente chama de T-on, ou tempo que o interruptor está on, né, ligado. E você tem o T-off aqui, que é o período em que o interruptor está bloqueado ou aberto. Tá? E aí a gente tem o conceito de razão cíclica aqui, ó, que seria a relação do T-on pelo T, ou seja, de um período T aqui, período que eu tenho daqui até aqui, quanto desse período o interruptor está fechado. Então, se eu falar que a razão cíclica é igual a meio, significa que metade do período eu tenho o interruptor fechado e metade ele está aberto. Se eu falar que é 0,8, 80% do período de chaveamento o interruptor está fechado e 20% está aberto. Passadas essas análises preliminares, vamos ao conversor Buck per si, né? Conversor é esse aqui, ó. Prazer, esse é o conversor Buck. Ele consiste em um interruptor que fica recortando essa tensão de entrada aqui, ó. Ele faz com que essa tensão agora sobre o diodo D1, que está sobre esse filtro aqui, LC, ó, está o filtro, seja uma tensão agora recortada, uma tensão que ela vai ser dessa forma aqui, ó, 0, VI 0. Então a tensão, valor máximo, quando o interruptor está fechado, você joga VI aqui, mais e menos. Quando o interruptor está aberto, você força esse diodo a conduzir, porque a corrente no indutor tem que ir para algum lugar, ela passa por aqui. E aí, digamos que esse diodo, idealmente, seria 0. A tensão aqui na prática é a tensão reversa, polarização reversa do seu diodo, né? Então vai ser aqui, na verdade, aqui um V de polarização reversa, aqui um menos 0,7. E o máximo valor aqui é um VI, que é a tensão da fonte de alimentação. Então, ou seja, o que a gente tem aqui na entrada do filtro? A gente tem uma tensão recortada.
que é exatamente o formato PWM. O caso do buck tem uma característica interessante que a tensão aqui sobre o filtro vai ser um espelho da razão cíclica que você aplicar nele aqui, do pulso de PWM que você aplicar no gatilho do interruptor. A razão cíclica é a relação, né? Isso aqui é a forma de onda PWM. Ele vai ser exatamente direto o mesmo formato, só mudando obviamente a amplitude. Tá? O que esse filtro passa baixo vai fazer, como a gente comentou antes? Ele vai filtrar e pegar o valor médio desse sinal aqui. Pega o valor médio dele. Então, por exemplo, se eu aplicar um PWM com razão cíclica de meio aqui, essa forma de onda que está na entrada do filtro também vai ter o mesmo comportamento, que vai ser uma onda quadrada com razão cíclica de meio. Metade aberto, metade fechado. E o valor médio, que é a tensão de saída V0, vai ser metade da tensão de entrada, VI sobre 2. Isso é válido para o que a gente chama de modo de condução contínuo, tá? CCM. O que quer dizer isso? Que a corrente no indutor aqui, ó, IL, está aqui circulando pelo indutor, ela não zera. Ó. Durante o período em que o interruptor está conduzindo aqui, ó, fechado, a corrente no indutor está subindo. Quando você abre o interruptor e o diodo agora conduz em roda livre, esse aqui é o diodo de roda livre, né? Que ele existe para quê? Para você não deixar esse indutor aberto, senão você vai ter uma sobretensão. Ele precisa de um caminho para essa corrente circular aqui. O que vai acontecer? Ele vai agora decrescer linearmente a corrente no indutor. Essa corrente tem um valor mínimo aqui, ó, que é bem maior que zero. Esse conversor está operando em modo contínuo, ou seja, porque a corrente no indutor é contínua. Se fosse um sistema descontínuo, o que aconteceria num modo de operação descontínuo? Seria algo mais ou menos assim, ó, ele está em zero, sobe até um valor, depois ele desce, zera, sobe de novo, desce, zera. Ele tem um intervalo aqui em que a corrente zera. Pode ser pequeno, pode ser grande esse intervalo, mas existe esse intervalo de descontinuidade da corrente. Esse é o modo de operação descontínuo. Então aqui ó, nós discutindo a forma de onda. Esse VGS aqui ó, é a tensão PWM aplicada aqui no gatilho do seu MOSFET ou transistor, whatever. Tá vendo ela? Ela é isso é um MOSFET, né? Ou um IGBT que seja, porque tá vendo? Ela é positiva para fazer ele conduzir, depois ela tem um valor negativo. Em IGBTs e MOSFETs, você aplica tensão negativa para fazer com que a despolarização reversa, a despolarização do seu MOSFET, o IGBT, aconteça de forma mais rápida. Porque como ele tem uma capacitância parasita ali, se você só zerar a tensão, ele tem um transitório para zerar a tensão do gatilho, por causa desse capacitor parasita que está aqui ainda. E aí ele demora a sair de condução e isso aumenta as perdas do seu chaveamento. Então a ideia é você aplicar uma tensão negativa para descarregar mais rapidamente ainda esse cara aqui e fazer com que ele saia de condução rápido. Ele tem que entrar rapidamente em condução e sair rapidamente de condução. Quanto mais rápido, melhor. A tensão no indutor, a tensão sobre o indutor, esse indutor aqui, ó, ela vai ser, quando o interruptor está fechado, é VI de K, e de K é V0, ó, que é a tensão de saída. Então, tensão VL é VI menos V0. Então, VI menos V0 aqui. Ó. Tensão no indutor quando o interruptor está fechado. Quando o interruptor está aberto, é aqui embaixo, aqui vai ser 0 e aqui vai ser V0. Então, é 0 menos V0 menos V0. Então, é menos V0. A tensão sobre esse indutor aqui. Consequência disso, ó, a corrente vai subir linearmente. Lembra que a gente viu na aula lá que nos slides anteriores que a corrente no indutor é igual a 1 sobre L integral de VL dt. Só que o VL aqui vai ser VI menos V0. Então, VI menos V0 sobre L, que é uma constante. Como VL é uma constante, desculpa, a integral fica IL é igual a VI menos V0 sobre L. Aí a integral de dt, porque não tem mais nada que era uma constante, vira t. Ou seja, t de t0 até t1 é uma rampa. Então você vai ter um crescimento em rampa. Tem um tzinho, não dá para ver, né? Tem um tzinho aí.
seria IL, VI menos V0 sobre L vezes T, de T0 até DT, desculpa, de 0 até DT. Esse é o período aqui, ó. 0 a T é o período, 0 a DT, D vezes o período é o seu T1 aqui, ó, T1. Você pode integrar de 0 a T1. Para ficar mais correto, essa aqui seria a equação do IL de T, ó, VI menos V0 sobre L vezes T. Então você pega o valor de T e substitui aqui, ó. Se T for 0 vai ser 0, se T for igual a DT, vai ser o valor de pico aqui que a gente vai ter, ó. E a inclinação dela é o coeficiente angular aqui, que é VI menos V0 sobre L. E para descarga, você só vai substituir esse termo aqui agora por menos V0 sobre L. A descarga do indutor. Recordo que eu comentei que esse é um sistema híbrido. Então, para cada modo de operação, você tem uma equação. Então, a equação da corrente IL de T nesse trecho, essa que eu fiz, e aqui ela muda. Aqui ela já vai ser, a IL de T no segundo modo de operação já é menos V0 por L vezes T. Então, já mudou a equação para esse modo de operação aqui, ó, essa etapa de operação. E a corrente no interruptor. Ó. A corrente no interruptor e no diodo, as duas juntas são a corrente no indutor. Então você vai ver que, ó, enquanto o interruptor está fechado, a corrente do interruptor é essa primeira parte aqui, ó, da corrente de saída. Essa primeira parte aqui. A do diodo vai ser a segunda parte, que é o segundo modo de operação, quando o diodo conduz. E essa primeira parte é quando o interruptor conduz. Então, a gente pode ver aqui, ó, a corrente no diodo. Tá aqui, ó, que é quando esse segundo modo de operação. Para um conversor ideal, sem capacitâncias parasitas e indutas parasitas, etc., a tensão no interruptor, ó, quando o interruptor está fechado, é 0. E quando o interruptor está aberto, é toda a tensão da fonte, que é VI. E no diodo, quando o interruptor está conduzindo, a tensão sobre o diodo, né, que está lá, recebendo a tensão da fonte diretamente aqui, vai ser VI, só que como ele está invertido, o diodo, vai ser menos VI nos terminais dele, porque ele está invertido, né? E quando ele estiver conduzindo, seria idealmente 0. Na prática, é a tensão de condução do diodo lá, a tensão de 0,7 volts do diodo. Depende do tipo de diodo, né? Tensão de polarização direta do diodo. Eu acho que anteriormente eu tinha comentado, eu usei o termo incorreto, tá? Lá no que eu falei do 0,7, mas é tensão de polarização direta.